Brasil. Calma, Santos, calma, Santos. O Santos dá um desespero, gente. A gente tá tricotando, tirando uma foto, falando que o tio dela, presta atenção como o mundo é pequeno, o tio da nossa convidada era meu amigo, trabalhava comigo nos Trapalhões. Qual que é o nome dele? Luiz Ribeiro, um beijo, tio. Luiz Ribeiro, o que ele fazia? Figurinista dos Figurinista dos Trapalhões. Trapalhões. Vocês têm noção quantos anos isso, gente? Quantas décadas? É. Rapaz, o tempo passa, hein? O mundo é pequeno, você não pode fazer nada errado não, amiga. Não, e aí conversando ali, a gente descobriu que a gente estava morando no mesmo lugar também. No mesmo país, na mesma época. Mas vamos fazer assim? Olha, Roda a vinheta pra gente começar o cara a cara com elas. Coisa boa! Hoje a gente Adorei. tá Camila entre Silveira, amigas. bem-vinda. Obrigada, Alegria estar com obrigada. você, amiga. Uma alegria sempre Apresenta, estar por aqui. favor, já que vocês moravam no mesmo país, no mesmo período, no mesmo lugar. eita, e duas Essa loiras não, ainda. Duas loiras. E agora, conta. E aí, hoje a gente vai contar tudo mesmo, né? Apresenta, Vamos então. lá, de dançarina mirim da Xuxa, a influenciadora cristã também trabalha como modelo, terapeuta, psicanalista e cantora. Com a experiência da dependência emocional, levou Vanessa a se tornar uma voz de apoio para as mulheres que sofrem em relacionamentos abusivos e também fazer um trabalho incrível e faz na África, onde ela dá o apoio a todas essas mulheres, faz um trabalho incrível com crianças. Vanessa Harada, seja muito bem-vinda. Ah, gente, Vanessa, muito obrigada. Bem-vinda, sua maravilhosa. Primeiro já manda 1000 beijos pro seu tio. Ah, tio, manda um beijo. Um beijo pro meu tio. Meu tio não só foi figurinista dos Trapalhões, também como da Xuxa, de muitos anos, né? Foi aí que iniciou aí as Paquitas, a Xuxa, os Trapalhões. Ele é uma Nossa, naquela pessoa época muito ralando, né? amada pela Xuxa, por todos até hoje. E ele falou pra mim assim, manda um beijo pra Nani, fala se ela lembra de mim. Não, faz tempo, hein? Era eu, Claudinha Tenório também trabalhava naquela época, você sabia? É, eu era pequenininha, né? Eu Tava não na era- Xuxa, eu também tava lá bem. Maravilhosa, me fala dessa... Primeiro que Como você como foi a vida, parar? essa coincidência de vocês morando na Como você África. foi parar na África fazendo esse Então, trabalho? vamos lá. Eu fui parar na África porque eu sou, primeiramente, da igreja cristã, né? E eu ganhei 7 ex-prostitutas de luxo da África, da Angola, para Jesus. Que eram mulheres de verdade, que se prostituíam lá. E foram essas 7 ex-prostitutas que me levaram para a África. E quando eu cheguei lá, eu tive uma paixão de forma que eu não entendi que paixão foi essa que veio no meu coração, um chamado Para as mulheres? para as mulheres e para as crianças, porque eu comecei a ver muitas mulheres lá que são abusadas sexualmente. Meninas de 12, de 10 anos, que não têm leis para as mulheres lá. E eu comecei a ver a necessidade de lutar pelas mulheres. Eu comecei a ver a necessidade de lutar pelas crianças. Eu fiquei na casa de uma criança que estava grávida e a mãe só soube que ela estava grávida quando ela já teve o neném. Então, assim, a mãe até então não sabia que ela estava grávida. E quem abusou dela foi um professor de escola. E, assim, a sociedade no geral lá, ninguém apoia isso, Isso acontece 24 horas por dia com crianças, com jovens, com adolescentes. Então, eu ali vi a necessidade de fazer alguma coisa, achei aquilo ali um absurdo. E não só isso, mas a questão da fome, a questão da necessidade psicológica, né, como terapia, porque acabou que eu fiquei na casa daquela menina e aquela menina não falava. Ficou por quanto tempo? Eu fiquei, no início, eu fiquei 2 meses só. Mas aí eu convivi com aquela menina e eu tentava falar com aquela menina, a menina não falava nada. E eu falei, essa menina está com problema, essa menina está com problema psicológico. Eu preciso ajudar essa menina, essa mãe. A mãe falava para mim, me ajuda porque minha filha não fala. A minha filha não fala, minha filha não se expressa, minha filha não sabe, não sabe falar direito o que aconteceu. E aí foi na hora que eu comecei a trabalhar aquela menina e a curar aquela menina que tinha praticamente 13 anos de idade e estava grávida. E ali foi muito difícil para mim, foi um baque muito grande, porque eu me vi naquela menina, porque eu também fui molestada quando pequena, eu também fui abusada, não só sexualmente, como também psicologicamente, emocionalmente. E foi uma cura, né, que eu fiz naquela menina, e depois dela eu vi as outras amigas dela, e daí por diante começou meu trabalho, tem 10 anos que eu faço esse trabalho na África, sem apoio de ninguém. Sério? Sem apoio de ninguém. Quanto tempo você vai para lá?
Todo ano, de 2, 3 vezes no ano eu vou para lá. Agora mesmo, em julho, eu estou para ir para lá. Vanessa, assim, você é uma mulher loira, bonita, e a gente sabe a realidade de trabalhar no território africano. E quais foram, assim, as maiores dificuldades, os maiores desafios que você enfrentou nessa fase? Enfrenta, né? Enfrenta. Os maiores Enfrenta. desafios é por ser uma mulher bonita. As pessoas acham que a mulher bonita não passa por nada, que a mulher bonita ela não enfrenta preconceitos, que a mulher bonita ela não sofre, que tudo para a mulher bonita é fácil. Não é dessa maneira. Por ao contrário. Eu acho que por você ser uma mulher bonita, uma mulher que sabe falar, que sabe se expressar, que a sociedade às vezes ela teme essa mulher por saber falar, por ser uma mulher inteligente, porque a maioria das mulheres lá não são estudadas, não tem estudo. Então, a sociedade não está nem aí porque elas falam, não sabem falar, não sabem se expressar, não sabem resolver um problema, levantar uma bandeira. Então, quando elas veem uma mulher lá que sabe falar, se expressar e que tem uma postura de levantar uma bandeira e ir para a guerra, todas elas vêm junto com você. Todas elas se unem com você. Então, elas viram em mim, como elas viram nela, né, essa força que elas não têm lá. Esse poder que elas não têm lá. E com isso tudo a gente enfrenta muitas guerras, né? Com o governo, com a sociedade, com as pessoas que não entendem, até mesmo no nosso país, do Brasil, que acham por a gente ser loira, por a gente ser bonita, por a gente ter uma inteligência, a gente ser uma pessoa estudada, a gente está lá só para poder fazer um trabalhinho, uma obrinha missionária, levar uns alimentozinhos para poder se aparecer, e não é dessa maneira. Você sentia medo? Muito medo. A minha filha quase foi presa com 12 anos de idade na época da pandemia, porque a máscara dela, porque ela foi atravessar a rua, a máscara dela caiu, né? Nas imagens, gente, tem aqui mostrando. Eu nem posso olhar, que senão minha maquiagem... Mas vai escrevendo pra que aí gente. eu choro. E essas crianças, eu faço um trabalho psicológico, dou alimentação, faço Qual um que é a sua trabalho... paixão aqui? Porque a Camila tem uma paixão lá na... eu não tenho eu paixão tenho. A certa, Camilinha porque tem um que ela quase trouxe. é muita coisa, Meu muita Deus. coisa. Olha essa aqui, gente. E assim, para mim é muito difícil estar sozinha fazendo um trabalho onde que não tem apoio de ninguém, onde que as pessoas elas não têm esse amor, sabe? Vendo, né? Não tá vendo. E quando eu encontrei ela, Camila, meu olho brilhou, porque eu falei assim, gente, como é difícil. Isso aí é quando eu ia no início que eu botava o roupão, porque tem lugares na província que a gente não pode ir assim muito arrumada, porque eles acham que a gente é de boneco, né? Eles nunca viram, então às vezes eles não podem, eles querem cabelo, eles querem, isso eles acontece querem muito. beliscar para saber se você é de verdade, Eu né? tenho vários vídeos assim das crianças, principalmente mexendo no cabelo e perguntando, é de verdade, é assim mesmo? Lá, por exemplo, Esse encontro ali. isso aí é o encontro de mulheres que eu faço, que é o encontro onde eu coloco as mulheres para poder me ajudar, a elas poderem ajudar outras mulheres em questão psicológica também, tudo em questão emocional, de dependência emocional, né? Porque hoje em dia a gente está vivendo uma era onde as mulheres elas estão muito dependentes emocionais, problemas sentimentais, mulheres que estão com depressão, ainda mais depois da pandemia, que veio toda essa era de mulheres com muitos problemas, separações, né? Muitas famílias que foram destruídas, mulheres que estão com seus filhos sendo criando filhos sozinhas. Então, a gente está num momento muito complicado. Não passamos ainda esse momento ainda, estamos ainda trabalhando esse momento, curando mulheres, restaurando mulheres, A gente passou na foto anterior, passou a foto das ungueiras, que elas vendem frutas no chão, normalmente. E essas mulheres, muitas vezes, são as que sustentam a família inteira. Então, e elas ali se unem, são né? várias pessoas, e às vezes mais de uma família que ela sustenta daquela forma. E elas se unem lá. Interessante que as mulheres lá, eu tenho 4 filhas, ela também tem 4 do mesmo marido. Elas duas se unem para sustentar os seus filhos, né? Enquanto os maridos... O que eles fazem? Muitos não dão conta. Muitas vezes mais filhos com outras mulheres. Mas aí, gente, vamos falar, é cultural, mas uma cultura machista implantada. Machista, entendeu? lógico. Ele pode ter quantas mulheres tiver, mas desde que... Oi, mandar um beijo pro Vander ali, pro Lulu, que Hoje tá aqui nós temos agora, plateia. Rafinha, tem plateia aqui hoje. Olhei pra esquerda e vi.
Mas é uma sociedade machista também, Machista, implantado o machismo, pode ter várias isso. mulheres, mas coloca as mulheres para sustentar os filhos deles, Isso aí. porque eles não estão dando condições. E que Inclusive, muitas vezes ali no chão, vendendo fruta, vendendo chinelo, vendendo essas coisas, é que sustenta tudo. isso aí. E muitas das vezes elas não podem falar nada, porque às vezes até eles batem nelas, né? É molestada emocionalmente, vamos dizer assim, ameaça elas. Então, assim, quando eu fui para Angola, Deus ele fez algo tão grande no meu ministério que eu ganhei um programa de televisão. Eu fui em todos os programas de televisão lá. E teve um angolano que me apoiou muito lá, que ele vai muito do lado das mulheres, ele vai muito assim, do lado de levantar as mulheres. Então, ele me colocou em muitos programas de televisão para me poder proclamar isso e foi muito forte, né? Eu ganhei muita voz lá e fui considerada como mama da África. Que doideira, né? Eu loira, desse jeito, as mulheres botaram turbante em mim, as roupas delas, fizeram uma homenagem para mim dentro do aeroporto. Eu fui considerada como mama da África. Por quê? Porque elas querem uma mulher que levante a bandeira por elas. Eu acho que, nesse momento, o que eu sinto dessas mulheres, que elas querem uma voz. Uma voz. E elas não podem falar. Não podem. Né? Não Então, podem. assim, Quantas você mulheres pode falar vivem por- assim? Vocês podem falar Não é? por todas, né? Quantas mulheres vivem assim, caladas e buscando uma voz, Uma porque voz. elas querem Elas falar. devem transmitir para vocês, que são mulheres que vivem lá e fazem esse trabalho social, o que elas gostariam de falar. Porque se Isso elas aí. falarem, elas podem ser apanharem, serem mortas, um monte de agressões em cima delas, né? E se elas falam para vocês, vocês podem falar para o mundo. Isso, E isso você já aí. sofreu algum tipo de ameaça, alguma coisa assim? Já sofri. E ainda sofro, na verdade, né? Da última vez que eu estava lá morando lá na África, eu acabei não conseguindo voltar para o meu país por ameaça, né? Justamente porque eu estava levantando essa bandeira, proclamando isso tudo e fazendo esse trabalho. Muitos não estavam gostando, me proibiram de voltar para o Brasil, venderam minha passagem. Eu já tinha comprado uma passagem de volta, venderam minha passagem. E se não fosse um amigo meu muito conhecido, influente, eu não teria saído do país, porque as ameaças são grandes. Inclusive, esse meu amigo até me fez contato com um diplomata do Brasil. Eu tive que ficar em contato com esse diplomata do Brasil, porque realmente é um país muito perigoso, sabe? As pessoas, elas veem as nossas fotos, é tão bonito com criancinhas, né? É tão bonitinho, mas as pessoas não têm a dimensão do que a gente passa, que a gente está ali disposta a tudo. Nós estamos ali ao ponto de uma pessoa chegar e falar assim, você está presa e acabou, não vai existir lei. Pode vir o presidente, não tem lei que possa nos tirar daquilo ali, sabe? Então, a gente está ali na disponibilidade, é realmente uma missão, é realmente algo que ninguém está nem aí para fazer. E Deus tem levantado a mim, Deus tem levantado ela, pessoas completamente diferenciadas, quebrando completamente os protocolos. De outros países. Né? Protocolos para poder enfrentar algo que ninguém quer enfrentar. E assim, hoje para mim foi um milagre de Deus eu ter encontrado ela aqui, porque eu falei, gente, não acredito que eu encontrei uma pessoa igual a mim, parecida comigo, loira ainda. Não é? Que as pessoas vão chamar de louca junto. Eu não acredito que eu não estou sozinha. Diretora da Câmara do Comércio de Angola, Brasil. Menina, isso é uma coisa assim muito divina, porque você acaba não sentindo... Esses dias eu estava chorando em casa, que todo mundo fica... Bispa, Vanessa, quando é que você vai voltar? Quando você vai voltar? Nós precisamos de você. Eu falei, gente, eu preciso do dinheiro da passagem. Eu não tenho dinheiro da passagem ainda. Eu tenho que pedir meus seguidores, as pessoas, para poder me ajudar. Já pede. Porque Qual é o Insta? Vanessa Arada com H, tracinho embaixo aqui, tracinho embaixo aqui. Vai lá, me segue, isso aí. Isso aí. Me segue, fala comigo que a gente está precisando de recursos, tá, gente? Para poder, não só para a minha passagem, mas também de tudo, recursos de tudo. Eu estou levantando recursos agora, eu preciso de recursos para levar. Eu tenho aqui um vídeo aqui, se vocês até tiverem como colocar o vídeo deles proclamando, falando, vem, a gente está precisando de recursos, a gente está precisando de você aqui. Eles estão querendo que eu vá para lá de qualquer maneira. E essa semana eu estava assim, meu Deus, como que eu vou para lá? Como que eu vou levar isso para eles? Eu estava sem saber o que fazer. Falei, vou ligar para algumas pessoas influentes, vou começar a encontrar essa maravilha aqui. E assim, durante esse trabalho todo que você fez, e nesses riscos todos, e a Embaixada Brasileira, você pôde contar com esse apoio? Não, infelizmente, nenhum apoio para me voltar para o meu país eu pude contar.
para E ir a para a gente fala Embaixada tanto, né? Brasileira. Às vezes acontece tantas coisas com as pessoas que estão fora e a gente precisa desse apoio da embaixada. E isso a gente pode contar? Não pode. A gente pode contar aqui, né? Eu que posso contar, assim, porque assim, eu na época da embaixada quase fui presa, praticamente. Liguei para a embaixada desesperada com 3 crianças, que foram meus filhos que estavam comigo, que eu fui para a África com eles, que eu fiquei morando lá praticamente. E a embaixada simplesmente me desprezou, desligou o telefone na minha cara e me desprezou e ficou me colocando para um, me colocando para outro, e eu com os meus 3 filhos sem ter condições nem de trabalhar no país, porque eu não tinha condições nem de me sustentar, se não fosse os meus seguidores depositar dinheiro para mim ter alimento, pão. E além disso, eu ainda tinha que pegar do meu alimento, eu pegava do meu alimento, porque o lugar onde eu estava morando no Quilamba, não sei se alguém conhece, o Quilamba ele é um prédio, mas na parte de baixo, ele é a parte de baixo terrena, tipo casa. E as crianças ficam tudo ali na porta da tua casa. Se eles sentem o cheiro da comida, eles ficam na porta da tua casa até você dar comida para eles. Então, assim, meus seguidores depositavam dinheiro para mim, eu entrava ao vivo na internet, eram 1000 pessoas depositando, pouquinho ali, pouquinho aqui. Aí eu conseguia juntar aquele pouco dinheiro, comprava alimentação, fazia comida, dava comida para os meus filhos, dava comida para eles, aquele bando de criança. Isso tudo tem gravado. E então, é extremamente assim, me dá mais até vontade caro, de chorar. né? As pessoas às vezes não têm a dimensão do quanto essa parte de alimento, essa parte Muito necessária caro, alimento, é cara. alimento lá é muito caro. É extremamente caro. Internet lá é muito caro, alimento lá é muito caro, sabe? O país é muito corrupto. Então, assim, a alimentação lá é caríssima, sabe? Muito caro, é tudo muito caro. Você quer voltar para lá? Lógico. Porque vocês não têm medo, né? Não fala, realmente, 2 doidas juntas. A gente realmente está para mudar. Eu acho assim que é uma Mas, gente, chama. eu pergunto, e a embaixada? O que ela, depois que vocês estão aqui, o que pode ser feito? Como que pode ajudar vocês? Porque vocês têm que ter uma proteção. Isso aí. O primeiro lugar é assim, a gente ter a proteção à vida, né? Porque muitas vezes a gente está em lugares que a gente não consegue nem saber se a gente vai sair dali viva. Isso é muito real. E em que condições também? A gente estava conversando nos bastidores e falando, quem viaja nunca quer trazer um problema para a família, mas sempre uma condição melhor. Eu tive uma situação de uma brasileira que, infelizmente, num tempo muito curto, ela faleceu. E os custos até para trazer o corpo, para tudo isso, eram infinitos. E a família teria... Eu lembro até hoje do pai dela me ligando e a família, as irmãs me ligando e falando assim, Camila, a gente tem a nossa casa. É o que a gente tem para que você possa trazer ela para a gente poder enterrar, pelo menos. Eu jamais ia aceitar um centavo daquela família e a gente moveu milhões de coisas para conseguir trazer aquele corpo, mas foi totalmente assim, de pessoas físicas, da onde ela trabalhava, nunca de governo. Vários lugares, né? Nunca de governo. Nunca. Mas e o governo lá com vocês? Como que é? E nós tínhamos que pagar todas as taxas. Eu lembro que, assim, em uma semana ficou cerca de 73 mil dólares para trazer esse corpo e tinha que ser pago. E se não fosse pago, não saía. E assim, o governo, ele não quer que você faça esse trabalho lá. Na verdade, o governo não quer que a gente fale disso aqui, né? O governo lá, ele não quer, ele não aceita com que a gente fale ruim, que a gente mostre a situação que é verdade, né? Não é uma situação ruim, é a verdade, é a realidade que acontece. É a realidade que ninguém não está nem aí, é a realidade que ninguém fala nada, é a realidade que as pessoas ignoram, entendeu? Então, eu acho que foi por isso que eu estou lá, assim, por isso que eu sinto essa necessidade, porque há uma revolta santa no meu coração de mudar pelo menos alguma coisa, porque não é possível que tantas crianças, tantas mulheres vão ser estrupadas, vão ser molestadas, vão ficar dessa maneira e o governo simplesmente manda um dane-se, continua dessa maneira, sabe? Então, Mas vocês, como cidadãos de outros países, você tem alguma credibilidade lá? muito. Sinto pelo fato de ser turista, né? Não, a credibilidade lá é uma dela, a minha outra, né? Porque ela nós temos trabalha no credibilidades governo. diferentes, Eu sou uma bispa lá, né? Lá eu trabalho fazendo... Sou demais. Lá eu vou em todas as igrejas, a maioria das igrejas eu passo, igrejas das províncias também, que são igrejas por fora de Luanda, né? Luanda é o centro e as províncias elas ficam ao redor, que são culturas diferentes, dialetos diferentes,
cada um fala dos seus dialetos diferentes, você tem que ter tradutor, até para você poder pregar lá, eu tenho que ter tradutor. Então lá eu consegui, através do poder de Deus, só o poder de Deus faz isso, não tem outra maneira, outra explicação, tá? Através do poder de Deus, Deus ele manifestou meu ministério de forma muito grande na Angola, muito conceituado e respeitado. Por isso mesmo que eu fui em muitos programas de televisão para falar sobre as mulheres, porque eles me deram voz lá, para me falar referente às mulheres sendo de outro país. Para o governo poder ver que pessoas de outro país estão vendo, mulheres, estão contemplando, estão olhando aquela situação, o quanto é séria aquela situação. Então, eles me deram essa liberdade, essa voz no país lá. Que isso é uma coisa que eu não posso ficar vulnerável, né? Como você falou aí, nós precisamos de ajuda, uma ajudando a outra, porque ela sabe muito bem do que eu estou falando. Nós precisamos de ter pessoas que venham nos apoiar lá, senão quando você começa a lutar por uma causa, são do jeito que você tem bombardeios. Bombardeia pro outro lado também, né? Isso aí. Difícil. Assim, são situações delicadas, né? Porque tem situações que, infelizmente, tem pessoas que se beneficiam de algumas situações e para você trabalhar acaba ficando muito difícil. Então, eu consigo trabalhar e eu já fui buscar um cargo político justamente por isso, para que eu pudesse entrar em algumas províncias que eu não poderia e que eu pudesse ter uma proteção a mais. Então, para quem acompanha a minha história, me segue e conhece, sabe que lá atrás eu fui pedir emprego de faxineira num local político só para poder ter uma carteirinha, um título e poder ter segurança de transitar livremente. E foi assim que tudo começou. O que levou vocês duas, hein, assim, o insight assim, eu vou para lá, vou para a África? Só para eu entender. Eu não caí do berço, isso eu posso garantir. Não, eu quero entender. Você com marido, dois filhos, o que te levou? Marido, 2 filhos, uma estrutura de família aqui, e de repente, o que te levou? Bom, África. Eu recebi um convite, né? Eu estava para casar, faltavam poucos dias que eu estava para casar. Eu recebi um convite e era para eu ir na lua de mel. Então Isso é foi tentação. tudo. Isso é tentação, irmã. E eu sempre tive isso, né? Eu tenho uma vontade muito grande de trabalhar. Todo mundo que me conhece sabe, né? Adoro. Escreveu, não leu, a gente faz uma empresa rapidinho. E aí eu fiquei fascinada para fazer a primeira empresa e eu sabia que a guerra tinha destruído tudo, então era um terreno virgem para trabalho. E aí isso me fascina muito. E ver as pessoas, sentar ali com 1000 pessoas e capacitar aquelas pessoas a entenderem que elas podem, que essa rede social não é para a gente ficar vendo fofoca, mas é para a gente crescer, ganhar dinheiro, isso para mim não tem preço. E pra você, no meu caso, eu fui muito dependente emocional muitos anos, né? Eu fui uma criança que eu não tive muito, muito meu pai presente, muito a minha mãe presente. Então, acabou que com isso eu fiquei uma criança me sentindo muito rejeitada, problemas psicológicos, emocionais, como eu falei, fui molestada. Então, eu me tornei uma adolescente muito doente emocionalmente, né? Eu tinha tudo, mas não tinha nada. Então, quando eu vi aquelas mulheres, aquelas crianças, eu me identifiquei. Quis ir para lá ajudar. E eu quis passar quem eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, a pessoa que eu consegui me curar, que eu consegui me restaurar, porque eu sei aonde isso leva. Eu sei que isso leva a um suicídio, eu sei que isso leva a uma depressão, a uma síndrome do pânico. E ali eu vi muitas mulheres como eu era. Então eu me identifiquei e me identifiquei também com o amor, né? Porque eles têm um amor incondicional, eles têm um amor absurdo. O povo da Angola, ele quando ele te abraça, né? É um amor que você, assim, nossa, meu Deus, é uma coisa, quando eu chego lá, eu me sinto em casa, assim, eu me sinto amada, abraçada. Acho que tudo que não me amaram esses anos todos, quando eu chego lá, que eu sou abraçada, eu volto de lá realizada, sabe? Então, é um chamado, é uma missão. Eu fico muito feliz quando eu vou para lá. Você tem uma noção, olha, eu sempre sou chamada para ir para a América, que eu também faço trabalho na América e na Europa também com mulheres. Agora mesmo tem menos de um mês que eu cheguei da América. Mas não tem, eu já teve diversas passagens. Estamos aqui, Vanessa, comprei passagem para você ir para a América agora. Eu falo, não, troca, eu prefiro ir para Angola.
E assim, para a América, eu tenho tudo pago. Pessoas que pagam minha passagem, pessoas que pagam... E lá na África eu não tenho nada pago. Eu mesmo vou com o meu próprio bolso, eu mesmo tenho que pegar dinheiro de onde eu não tenho. As pessoas que me veem, de repente, olham para mim e falam, ela é rica, não tem nada, não tenho riqueza, não tenho dinheiro, não tem nada, é pura fé. E as pessoas não têm dimensão, aquilo dali é pura fé, é pura vontade. Quando você tem vontade, você faz. Quando você tem vontade, acontece de verdade. Quando você tem aquilo no teu coração, Deus promove aquilo dali. Por exemplo, essa semana eu estava com meu coração aflita. Ontem de madrugada eu falei, meu Deus, eu preciso arrumar alguma forma para mim poder ir para a África esse mês. Vamos fazer essa forma, então. E aí, Instagram de vocês duas. Camila? Camila Silveira Oficial. Ela ali? Ela ali. É uma matéria chique na Forbes. Na Forbes, mais uma Forbes. Mais uma Forbes. Maravilhosa. Gratidão por você estar aqui, Vanessa. Parabéns pelo trabalho. Viu? Obrigada. Força. Obrigada pela presença, obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos você. Leva com toda a nossa energia, nossa fé, nosso amor. Só preciso voltar aqui mais uma vez para falar sobre dependência emocional das mulheres. Você vem numa roda de mulheres. Vamos falar bastante sobre isso, que eu acho muito importante, hoje em dia, abordar esse assunto. Amiga, a gente pode abordar todos os assuntos. Vamos abordar todos. Todos os assuntos. Mulher pode tudo. Aqui a gente tem roda de mulheres, cara a cara com elas, entrevista pessoal, a gente fala de todos os assuntos. Que bonito o trabalho seu, viu? Parabéns. E qual a mensagem que você mandaria hoje para essas pessoas que estão reclamando, sendo que tem tudo? Cama quentinha, aconchego, lar, alimento, trabalho, pela experiência que você tem lá. Eu acho que as pessoas elas precisam sair da sua caixinha, sair do seu comodismo, né? As pessoas precisam olhar mais para o seu próximo como a si mesmo, né? É diferente quando a gente está na nossa vida, com o nosso conforto, com nossos filhos, tudo bem, é maravilhoso, mas eu acho que você precisa olhar para o seu próximo um pouco como a si mesmo, sair um pouco da caixinha de quatro paredes, entender que o mundo, as coisas, elas não giram ao nosso redor, na nossa vida, nos nossos afazeres, no nosso tempo. Eu acho que as pessoas elas estão se perdendo muito nisso. É o tempo todo aqui na internet, achando que isso aqui é um mundo virtual, mas existe um mundo verdadeiro, existe um mundo real, existem problemas, situações onde ninguém sabe, onde pessoas que estão aqui na internet não passam isso. Essa semana mesmo, eu até discuti com uma pessoa na internet, que ela estava pregando sobre roupa, e eu falei para ela, poxa, tantas pessoas morrendo, tantas pessoas padecendo. Vai lá para a África para você pregar sobre roupa lá com eles, que lá nas províncias, ela sabe muito bem do que eu estou falando, você entra em província onde as pessoas não têm nem roupa para poder colocar, as pessoas estão peladas. Será que você vai lá pregar para essas pessoas? Então, acho que as pessoas estão perdendo muito tempo com coisas tão supérfluas, tão futis, e ao invés de direcionar para onde mais precisa mesmo. Para onde mais precisa. Instagram maravilhosa. Para as pessoas te seguirem? Vanessa Harada, com H, tracinho embaixo, que eu não sei o nome, que eu esqueci o nome. Underline. E vai lá, me segue, fala comigo, eu tenho certeza que você abençoando essa obra, você vai ser muito bem abençoada. Imagem na tela, diretor, Simar, o Insta. Aqui? Talento, hein? Mazinho talento hoje, hein? Aê, meu diretor. Parabéns, sua maravilhosa. Obrigada, viu? Gratidão. Obrigada Parabéns pela pelo trabalho. Vocês duas, né? E você é linda, hein? Você é maravilhosa, hein? É tudo um truque. Meu Deus. Manda um beijo pro tio. Vou falar pro meu tio, olha. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Um beijo no coração. E, ó, 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, viu? Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau, gente!